Muito bem. Boa noite, Débora. Boa Boa noite a todos. noite. Boa noite a todos. Vamos dar abertura para esse nosso Boa encontro noite. hoje. Boa noite, José Júnior. São quase 8h10, né? Então, nós estamos já começando com um pouco de atraso, justamente para dar tempo do pessoal chegar. Nosso encontro hoje não estava programado, tá? Mas na hora que não era uma coisa que tinha sido programada, mas a Débora, aí aparece a Débora no site da UOL, contando a história dela, de 15 anos, que ela ficou esperando o diagnóstico e tudo. Pela primeira vez, uma pessoa apareceu numa reportagem, numa matéria na imprensa, falando sobre tempo de diagnóstico, sobre essa dificuldade de chegar ao diagnóstico. Essa história é a história de tantos de nós, só que não aparece, sabe? E é muito importante para nós hoje estarmos aqui conversando com você. A maioria de nós portadores ou familiares de portadores, não apenas para nós conhecermos a sua história, para nós estarmos aqui abraçados com você, porque estamos todos no mesmo barco, sentimos a mesma dor, mas principalmente a gravação desse encontro, nós colocaremos no canal de YouTube da DI Brasil e que ele seja um alerta para os médicos, para as pessoas que estão todo dia aí com diarreia, passando mal e não sabem o que que é, acham que é virose, acham que é verme, sabe? Acham que é uma infecção intestinal, acham que é alguma comida estragada. Então, para a gente parar com isso, para que a sua história seja uma lição para as pessoas, principalmente para as que não estão aqui agora, mas para que as que verão essa gravação depois. E eu não vou me alongar muito, eu prometi que não faria isso, eu acabo sempre falando demais. Eu vou passar a palavra para a Débora, pessoal, para que ela se apresente, para que ela depois conte um pouco, aliás, conte a história dela para a gente. E as perguntas, eu vou pedir que todos vocês, na hora que tiverem uma pergunta, anotem aí, e assim que a Débora finalizar, a gente abre para a gente fazer pergunta e ela vai responder todo mundo. Vamos combinar assim? Tá certo. Débora, sem mais delongas, como diz o pessoal, tá? Fique à vontade, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar esse nosso convite. Querida, muito obrigada. Eu fico muito feliz, muito contente em poder estar aqui. Te agradeço muito, Patrícia, pelo convite. Eu acho de uma sensibilidade ímpar todo esse teu envolvimento com a questão, não de hoje, mas de muitos anos, que eu já te conheço, e dar voz a todos, né, que tudo que a gente gostaria de ter tido no passado, que é alguém falando sobre uma doença que até então era pouco falada, e fazer isso e trazer um alcance para tantas pessoas que sofrem e são incompreendidas tanto como nós já fomos. Bom, vou me apresentar. O meu nome é Débora Weber, eu sou da Serra Gaúcha, interior do Rio Grande do Sul, e tenho doença de Crohn diagnosticada desde 2011. E eu tive um diagnóstico muito tardio. E eu só fiquei sabendo que eu tinha doença de Crohn depois de ser operada. Sabe-se, né, a literatura traz consigo os estudos, os artigos, que o doente de Crohn, né, eu estou falando da doença de Crohn em específico agora, em algum momento da vida tu vais passar por uma cirurgia, porque o Crohn é uma doença extremamente estenosante, se não tratada, ou seja, oclusão intestinal, que foi o que aconteceu comigo. Na verdade, eu conto como quando eu tinha 12 anos, que foi de fato um sintoma muito característico, eu conto a partir daí, mas eu acredito que eu já fui uma criança com Crohn.
Mas contando com os meus 12 anos na minha adolescência, até, de fato, quando eu descobri, eu tive 27 anos, eu digo, então, que eu demorei 15 anos para ter o diagnóstico. Mas hoje eu sei que talvez eu já fui uma criança com Crohn. Assim como hoje tu vê muita criança diagnosticada, graças a Deus, que com certeza elas vão ter uma qualidade de vida muito melhor do que a que eu tive, e muitos adultos jovens, muitos adultos, né? Porque tu acaba descobrindo o Crohn tardiamente, né? Mas vamos voltar então. Como eu sou de uma cidade do interior da Serra Gaúcha, poucos recursos, né? Quando eu era criança, ainda hoje é uma cidade cujo qual, se tu precisa fazer um exame mais invasivo, procurar um especialista ou fazer uma tomografia, tu tem que ir em cidades vizinhas, porque a cidade em si aqui não conta com essa estrutura, com esse aporte, né? Então, a minha mãe conta que eu sempre tive essa questão gastrointestinal muito sensível e já tive internações enquanto criança. E para mim, né, eu lembro assim que era sempre muito complicado comer, sempre muito complicado sair, e eu tinha minhas dificuldades em relação à alimentação. E isso foi piorando com os anos, né? E aqui é uma região alemã, onde até uns anos atrás o sistema educacional era um pouco mais rígido, ou seja, tu tem que comer a merenda, né? O que que era a merenda? Era um Nescau com um bolo, com, né? Então aquilo piorava sempre a minha situação, e tu era meio que, sabe, é um lanche, é feio jogar fora, não pode. E eu lembro, eu tenho uma, assim, uma lembrança da minha segunda série, que a professora me deixou de castigo porque eu não queria tomar o leite, porque o leite ele já me dava uma enjoada, assim, né? Então são coisas que te marcam e que tu hoje sabe que talvez aqueles enjoos, aquelas náuseas era uma crise, né? Era uma sensibilidade do intestino, enfim. E eu, então, dos meus 12 aos meus 26 anos, isso foi em 2011, eu fiz 27 anos no hospital. Eu tive naquele ano muitos episódios de hemorroidas, vômitos, um emagrecimento abrupto, coisas assim de 20 quilos em 3 meses. Eu fiquei muito magra. E nesse meio tempo, obviamente, fui procurando gastros, visitei vários, consultei vários, proctologista, fazia exame. Então, eu tinha todo o aporte ao meu alcance, porque eu tinha plano de saúde, né? Então, eu acho que isso foi algo a favor de mim, porque eu acho que se eu tivesse que depender do SUS, que eu acho o melhor plano de saúde do mundo, mas a gente sabe que tem alguns entraves que acaba atrasando, às vezes, tu conseguir fazer um exame de imediato, às vezes não é salvo que tu vai internar. E naquele ano de 2011, eu tive uma crise muito forte e eu não sabia que eu estava doente, porque a colonoscopia dava ok, a endoscopia dava ok, e depois de tudo, eu descobri que o meu Crohn estava todo ele no delgado, ou seja, o endoscópio ele vai até o final ali o início do intestino grosso, ele consegue ultrapassar e vai um pouquinho no delgado, ele não consegue visualizar tudo. Então, eu tive um infortúnio, né, de não ter lesões no trato, no reto, no intestino grosso. Porque, do contrário, por exemplo, da retocolite ulcerativa, que anatomicamente, então, é mais no reto, o Crohn, ele dá em todo o trajeto, né, da boca até o ânus. E, inclusive, manifestância está localizada num lugar muito difícil. Então, se o médico vai e olha meus exames, ele vai dizer, olha, tu deve ter uma sensibilidade a alguma comida, alguma coisa, uma intolerância, mas tu não tem nada físico que comprove uma patologia que para tu esteja se sentindo assim. Então, aquele ano foi muito complicado para mim, justamente por isso, porque os exames mostravam que eu estava bem, que eu não tinha nenhuma doença que me fizesse fazer um quadro de emagrecimento abrupto. Eu não tinha nenhuma condição, nenhum exame sanguíneo que me dissesse ela está doente. Eu tive um emagrecimento abrupto, porque tudo que eu comia eu acabava vomitando, porque eu já tinha uma estenose, né? Eu já tinha uma estenose, mas eu não sabia.
E foi, assim, um dos momentos mais difíceis, foi em setembro, outubro de 2011, que o meu gastro, que é uma pessoa que eu gosto, eu tenho uma amizade infinita, que foi ele que me operou também. Ele disse: olha, Débora, eu não tenho mais o que fazer, porque você não, os teus exames estão bons, né? Eu acho que seria bom tendo uma anorexia, né? E eu acho que ele realmente achava que eu provocava os vômitos, né? E não culpo ele, eu também sou profissional da saúde, eu sou enfermeira, apesar de não exercer, né, há um bom tempo a profissão. A gente tem esses pré-julgamentos porque a gente vai muito baseado em exames. Tu não olha, às vezes tu não é nem porque tu não quer, mas muitos profissionais da saúde, eles estão condicionados, eles têm que atender uma demanda muito grande de pacientes e coisas acabam passando batido. E ele me indicou, então, que eu consultasse um psiquiatra, né? Porque provavelmente ele achava que eu estava tendo desvio de imagem, que eu tinha emagrecido porque eu estava bulêmica, né? Então, eu fui procurar um psiquiatra e ele me tratou, então, para ansiedade, depressão. Eu dormia muito mal e acabei, então, ganhando remédios para dormir, porque uma coisa era certa, eu precisava sair daquilo, precisava me recompor e eu estava muito mal. Eu me sentia doente. E eu sou uma pessoa que ama comer. Eu amo comer. Até hoje, nos meus quase 38 anos, eu nunca fiz uma dieta, eu não sei fazer dieta porque eu amo comida. E a coisa mais triste para mim era comer qualquer coisa e ter que vomitar. E não era um vômito provocado, era algo que trancava e aquilo não descia e eu tinha que vomitar. E eu fiz um tratamento, acho que nos primeiros dias já, e na época eu era casada, meu ex-marido tinha ido viajar para a Argentina. E certa feita, num sábado de manhã, eu acordei muito mal. Eu não conseguia levantar da cama. E aí eu fui me arrastando para o banheiro. Ao urinar, eu vi o vaso cheio de sangue. Eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estava muito mal, magra. Eu sou uma mulher de quase 1,80 m. Eu pesava 53 quilos na época. E aí eu liguei para uma tia minha. Eu tinha o controle do portão da minha casa, perto da cabeceira da cama, e eu disse, por favor, vem aqui, eu não estou me sentindo bem, eu vou desmaiar, eu vou morrer. É a sensação de morte. E a minha tia veio, me botou no carro e me levou num hospital referência de uma cidade grande aqui perto, Caxias do Sul. Lá eu internei. Então, o que tu vai dizer para o médico? Eu venho visitando o gastros, eu não me sinto bem, eu tinha uma dor epigástrica, que é uma dor de estômago, e isso confunde muitas vezes, porque é uma dor reflexa, tu tá tendo problema no intestino, mas tu sente teu estômago. É uma dor reflexa. E eu expliquei, levei exames, tá tudo bem, bom, tu urinaste sangue, deve ser uma pielonefrite, uma infecção renal. E a minha sorte foi que esse clínico começou o tratamento para pielonefrite, que é ciprofloxacino e metronidazol, que também é usado para crise de Crohn. E assim eu fiquei vários dias fazendo tomografia, exames, né? E esses dias até eu achei a tomografia da época onde indicava uma oclusão intestinal. Mas nada foi feito, né? Tentaram me sondar, quer dizer, me sondaram para tentar desobstruir, mas não aconteceu. Foi tenso, assim. E eu sei que na metade da semana, tipo uns 4, 5 dias depois, eu tive um aumento brusco, assim, o meu abdômen ficou imenso. Na época eu era estudante de enfermagem e uma amiga minha, uma colega, veio para me cuidar, para minha mãe poder ir para casa. E ela já era técnica de enfermagem, a gente estava fazendo bacharel de enfermagem, e ela chamou a minha mãe, ela disse, a Débora não está bem, ela está fazendo um abdômen agudo, alguma coisa está acontecendo, a gente precisa ligar para um médico especialista. Foi então que a minha mãe ligou para esse gastro, ele veio me socorrer, me visitar, na verdade, porque ele não podia interferir no manejo clínico ali, porque era outro médico, né? E aí ele olhou os meus exames, e isso eu me lembro poucas coisas daquele dia, porque eu estava numa infecção
enorme, assim, e aí tu fica com confusão mental, mas eu lembro dele falar assim, não come mais nada, a gente vai te abrir. E eu ainda perguntei, vai ser vídeo? Ele, não, vamos ter que te abrir, fazer uma laparotomia exploratória, vamos ter que abrir o seu abdômen. E aquilo me marcou. E eu tenho uma lembrança, assim, de ir para o bloco, eu não conseguia ficar deitada, eu fui lateralizada na maca de tão inchada que eu estava. Né? Eu não conseguia mais ficar na posição deitadinha, assim, e, enfim, tive 2 paradas respiratórias, o que me levou à UTI, e eu acordei 2, 3 dias depois, eu acho, entubada, né? E como eu já era da área da saúde na época, a primeira coisa que eu pensei, alguma coisa deu errado para eu estar aqui. E aí aquela coisa, né? Você tá com um tubo na goela, você pensa, meu Deus, o que será que aconteceu? E eu soube de uma forma muito triste, e isso depois, quando eu fui ser enfermeira, eu sempre cobrava isso muito dos colaboradores, de tu mesmo estando numa UTI, de tu ter a responsabilidade com aquela pessoa que está ali, porque às vezes a gente não está consciente, né? Mas a gente entende, a gente escuta, a gente sente, então tratar como aquela pessoa como um ser humano de verdade. E eu soube naquele momento, quando eu acordei, que eu estava risada. Para quem não sabe o que é uma ileostomia, ele é um saco, uma bolsa coletora de fezes, que ela é anexada ao abdômen, e uma parte do intestino fica para fora, a gente acopla ali para coletar as fezes. Então, para mim, foi muito difícil saber que aos 26 anos eu estava ileostomizada. Então, foi uma coisa que me impactou muito. E nesses dias na UTI, né, que eu então comecei a me recuperar, conseguia sentar, para mim era muito confuso, porque eu estava ali, não sabia o porquê que eu estava ali. Eu usava sonda no nariz, sonda vesical, né, para drenar o xixi. Eu estava com 2 drenos no abdômen, estava cheio de pontos, estava usando uma bolsa de ileostomia, eu estava entregue, não sabia nem se eu sairia dali viva. E eu lembro que o meu médico veio conversar comigo, eu perguntei por que eu tô aqui. Aí ele me explicou que no que ele foi abrir o meu abdômen, ele viu que o meu intestino estava bem afetado, uma boa parte necrosada do intestino delgado, então ele fez uma ressecção, uma retirada de 64 centímetros ou 67, não me recordo muito bem, mas acho que 67 centímetros de delgado, e teve que usar uma bolsa de colostomia justamente porque os meus níveis, né, séricos estavam completamente descompensados, meus eletrólitos, albumina, tudo completamente impossível e inviável dele retirar aquela parte e emendar o intestino de novo. A enteroanastomose, naquele momento, seria um risco de vida para mim. E aí ele me contou, olha, eu mandei a peça que eu tirei para análise, tu tem 2 opções, ou é doença de Crohn ou é câncer. O câncer, ele tem cura, né? Tu pode passar por um período muito tenso, mas ele tem cura. A doença de Crohn, não. A doença de Crohn, ela tem manejo, mas cura ela não tem. E eu lembro que aquilo tomou uma força tão grande sobre mim, que eu olhei assim, eu ficava olhando aqueles tubos, aquelas conexões, aquelas sondas todas e pensava assim, eu não consigo ficar nem de pé para me atirar da janela, né? Então, naquele momento, eu não era dona de mim. Eu estava completamente entregue, né, aos cuidadores, que eu acho que essa minha profissão, né, é maravilhosa, porque a enfermagem é a arte de cuidar. Então, eu sempre digo que a enfermagem, eu como enfermeira falo, é é uma família que tu tem fora de casa, porque são essas pessoas que vão te cuidar. E as pessoas que me cuidaram, elas vivem comigo até hoje. Eu lembro de cada uma delas. Então, foram momentos muito difíceis. Eu fiquei sabendo 14 dias depois de operada que eu tinha doença de Crohn. E você fala doença de Crohn, a minha faculdade inteira eu tive uma aula de doença de Crohn. Tá? Então, para vocês verem que
nós da área da saúde sabemos pouco sobre doenças inflamatórias intestinais. Existem médicos que têm dificuldade em entender o que a gente pode, o que a gente não pode. Não raras vezes, a gente às vezes vai, eu tô com uma amidalite, eles querem receitar anti-inflamatório, a gente não pode tomar, e aí tu tem que, né? Então tu vê como é pouco abordado ainda essa questão das doenças raras, né? Então, hoje eu acho que ainda tem um movimento que aborda muito mais do que há 10, 15, 20 anos atrás. Então, foram momentos muito difíceis na minha vida, que eu pensei que eu não ia conseguir. Graças a Deus, esse meu gastro, então, que também me operou, devo minha vida a ele, ele pegou meu caso e falou assim: olha, eu não sei muito bem o manejo dessa doença, eu vou te repassar para quem entende. Então, comecei a me tratar em Porto Alegre com a minha médica maravilhosa até hoje, a doutora Marta. Então, há 12, 11 anos eu trato com ela, faz uso de biológico, o que é maravilhoso, nos ajuda muito, dadas as circunstâncias que Crohn, assim, Crohn, retocolite, são doenças autoimunes. Mas eu vinha falando antes mesmo com a Paty, antes dela abrir, o quão surpresa a gente fica, porque cada paciente é diferente um do outro, né? O que é bom para mim pode não ser bom para o outro, pode ser péssimo para o outro, então existe essa individualidade do paciente, né? Que deve ser até difícil para o médico, porque não é uma coisa, por exemplo, você tem pressão alta, você precisa fazer isso, 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 aquilo, né? Cada paciente é diferente, cada um tem um jeito de sentir, um jeito de viver, a medicação dá certo para mim, não dá certo para o outro, então é uma doença, são doenças que te colocam na gangorra o dia inteiro. E eu fico muito feliz, né, que depois de tantos anos eu consigo dar voz a uma menina que sofreu muito e que hoje essa voz eu uso para ajudar outras meninas, outros meninos, outras pessoas que sentem dor e muitas vezes são incompreendidos, né? Não tô só falando de profissionais da saúde, mas às vezes no próprio leito familiar. Porque Crohn, retocolite, doenças inflamatórias, doenças crônicas, muitas vezes elas são invisíveis. Eu estou aqui, muito bonita, maquiada, feliz, mas eu estou doente, né? Então, às vezes as pessoas têm um pré-julgamento porque parece que para tu ser encarado como um doente, precisa faltar alguma parte do teu corpo, né? Então, existe um preconceito muito grande porque não é porque a gente tem hoje meu tratamento ele é ajustado, ele é adequado, mas eu não acordo todo dia bem. Existe a questão da fadiga, existe a questão de simplesmente tu tá depressivo porque teu intestino não funciona direito. E existe toda uma questão social, uma questão de tu conseguir, por exemplo, na própria reportagem da UOL, eu falo muito disso, e aqui os meus companheiros, as pessoas que estão nesse grupo aqui vão entender. Você vai fazer uma viagem, você começa assim a pensar todas as formas para tu te sentir melhor naquele lugar, seja num avião, seja num ônibus, seja num carro, seja em qualquer lugar. Tudo é planejamento. Tudo é planejamento. Tu vai planejar sei lá, vai num show. Eu já compro setores onde eu sei que tem um banheiro bom perto, né? Então, são coisas assim que às vezes a gente fica pensando, nossa, como tem que ter programação para tudo, né? Então, tu acaba entrando num sistema muito doido. E, às vezes, quem não tá acostumado, acho que a gente é meio doidinho assim, sabe? No sentido de, nossa, mas ela pensa em tudo. Não, mas é porque eu realmente preciso pensar em tudo. E até veio uma pergunta ali, né, de uma menina que usou o infliximab, que eu li. Eu uso infliximab há 11 anos já. 11 anos. No início, eu lembro nas primeiras aplicações, a doutora prescrevia hidrocortisona, porque tu corre o risco, né, se tu nunca usou uma medicação forte, assim, de ter um choque anafilático. Hoje não, hoje eu só vou e faço uma infusão. No dia, eu tenho um pouquinho de cefaleia, só, é a única reação que eu tenho. Eu me dou muito bem com esse remédio, tanto que eu faço uso há 11 anos e não fiz resistência a ele.
Mas, enfim, hoje o meu Crohn, ele é controlado, eu desenvolvi outras, não vou chamar de sequelas, que não é bem a palavra que eu quero colocar aqui, mas hoje eu tenho um problema de inflamação das articulações sacroiliacas, que pode ser, né, vindo com o combo do Crohn, né, e não raras vezes a gente que tem uma doença autoimune desenvolve outra, isso também a literatura traz muito consigo isso, e eu quero muito dar voz para essas pessoas, né, que nem eu, que moram em cidades pequenas, em cidades do interior, a não desistirem, né? Não desistirem e ir para frente, para cima, sabe? Sempre procurar o melhor, que é possível, muito, muito possível conviver com uma doença crônica. É difícil, não é fácil, tem dias que é complicado, mas é possível. Débora, eu aqui, eu falo por todos aqui, tá? Eu acho que está todo mundo com a respiração até suspensa. Olha, aqui hoje nós temos muitos familiares de um projeto que a DI Brasil tem, chamado Cuidar de Quem Cuida. Foi uma iniciativa da DI Jovem, que é um programa que a gente tem para jovens portadores até 25 anos, e aí, dentro da DI Jovem, foi levantada essa questão. Nós precisamos que os nossos familiares estejam tranquilos para saber lidar com a gente quando nós estivermos em crise, tá no nosso curso da doença. E o que você faz para uma família ficar tranquila? Para uma família ficar consciente, para não ficar aquele monte de gente ansioso em torno de um portador? Você dá informação, né? Então, nós temos o cuidar de quem cuida, nós temos suporte psicológico, tá? De vez em quando eles têm alguns encontros, né? É uma vez por mês, já fizeram encontros com psicólogos, todos do nosso conselho científico, mas também tem, assim, vários profissionais vêm falar com eles, tá? Na próxima terça-feira, se eu não me engano, tem uma dentista que vem falar sobre saúde bucal nas doenças inflamatórias intestinais. E eu estou muito feliz porque eu estou vendo muita gente do Cuidar de Quem Cuida aqui, muitos papais e mamães aqui, sabe? E as Isso. perguntas chegando. Aí você falou justamente de família, né? Isso é muito bacana. A família é ponto crucial na melhora que a gente precisa. Seu tempo inteiro você falou da sua mãe, você falou da sua tia, você entende como que isso é parte do processo, né? É, é muito, muito, muito mesmo, assim. Eu digo que às vezes a família, eu te digo assim, eu nunca tive apoio 100%, porque como eu te disse, não está faltando um pedaço do meu corpo visível, né? Então eu sofri muito com isso. Ah, para de ser preguiçosa, tu não está comendo porque tu não quer, né? Isso dói muito, muito. E muitos pais me procuraram. Eu não tenho mais Facebook, eu tenho Instagram, que depois eu passo aqui se vocês quiserem me adicionar. O que eu tenho para dizer para vocês? Muitos pais me procuram, porque hoje até vi ali uma moça que é médica, que descobriu o filho dela tem doença de Crohn, e o que eu falo para os pais? Eu tenho uma coisa assim para dizer que é quase impossível fazer. Tenham calma. Tenham calma, porque com certeza é muito pior para quem está vivendo a doença. Eu lembro de uns pais muito queridos que me procuraram há uns 2 anos atrás, porque descobriram que o filho tinha Crohn. Então, eu combinei da gente se encontrar num restaurante para eu explicar como é. E o menino era adolescente na época, e o gurizinho estava junto, assim, os pais me enchendo de pergunta, e perguntas difíceis para tu responder na frente de um adolescente, porque tu tem que cuidar muito, porque se eu falar para um adolescente, pois é, eu tinha a tua idade, eu já sofria muito com isso, mas com 20 e poucos eu fui operado, tiraram um pedaço do meu intestino, isso não é tranquilo para uma criança, jamais uma criança deve escutar isso.
Então, por mais que a gente saiba que o Crohn é uma doença grave, ele deixa de ser grave se tu descobre cedo. Eu descobri tarde, eu quase morri. Quando eu tinha meus 12 anos, eu não teria passado por uma laparotomia, eu não teria passado por uma ressecção intestinal. Então, assim, o que acontece? Os pais acabam ficando muito ansiosos, o que não deixa de ser uma verdade, né? O que não deixa de ser uma realidade, eu também ficaria, porque tu não quer de jeito nenhum mal para um filho, né? Mas quanto mais você deixar aquele adolescente ser adolescente, é melhor. Eu acho que a felicidade, a tranquilidade e menos, né? Tu não pode ficar castrando aquela criança, aquele adolescente. Ah, tu não pode isso porque tu tem doença de Crohn. Ah, tu não pode tomar isso porque não sei o que, sabe? Isso acaba deixando a criança tão ansiosa e só piora tudo. A gente sabe que a doença de Crohn, a retocolite, são doenças psicossomáticas, ou seja, o teu psicológico interfere diretamente no teu intestino. Eu sei que hoje ainda eu me estresso intestino, eu não saio do banheiro. Não, é horrível. E eu te digo assim, o que eu faria se eu tivesse um filho com Crohn? Primeira coisa, calma. Segunda coisa, tu tem coisas importantes para perguntar, vai numa consulta com o médico sozinho, consulta com o médico sem essa criança estar junto. Porque o adolescente, a criança até que nem tanto não tem tanta noção, mas o adolescente, ele tem uma capacidade de somatizar, né? Tu vai ter assim uma, nossa, eu vou morrer a semana que vem, né? Eles dão muito valor ao que tu tá falando. Então tem que cuidar muito. Tentar fazer com que aquela criança se sinta criança e não se sinta uma criança que tenha deficiência. Isso não existe, sabe? Por mais que a gente às vezes quer ter o cuidado, o zelo, tu quer proteger aquela criança, a superproteção ela é muito ruim também. Então, tem que tentar levar o mais tranquilo possível, acolher, né? Acolher aquela criança de uma forma amorosa e tu sabe, ó, eu tô aqui para tudo, para tudo, para tudo e para tudo. Porque hoje a informação, né, ela tá a um clique do teu, né? Se tu coloca no Google doença de Crohn, é uma tragédia grega, tu só vai ler coisas terríveis a respeito, né? Mas eu sempre falo assim, principalmente para aqueles pais, calma. Primeira coisa, calma. Tu descobriu Crohn, teu filho jovem, que coisa mais boa. A chance do teu filho passar pelo que eu passei é mínima. É mínima, não quer dizer que tu não vá passar por uma cirurgia, alguma coisa assim, mas a chance disso acontecer é mínima. Então, essa questão familiar, ela envolve uma coisa tão complexa, porque a gente tem esse sentimento de proteção, né? Só que às vezes tu quer proteger demais e aquela criança vai começar a pensar, meu Deus, eu realmente não consigo fazer isso sozinho. E aí você acaba tornando aquela criança um adulto frágil. Sim. Deixa eu ler as perguntas aqui. Tá cheio de comentários aqui. Olha, a Juliana, Vai ela que é a médica de Poá, ela falando. disse que ela é médica em Poá, em Porto Alegre, né? E sou mãe do Gabriel, Uhum. de 1 ano, com diagnóstico de Crohn aos 10 meses. Vamos começar biológico. Me juntei a esse grupo para receber apoio e conhecer mais pessoas com a doença. Obrigada, Débora, por suas palavras. A Vanessa, ela comentou aqui que ela tem 13 anos e teve reação alérgica severa. A garganta dela fechou e ela passou a noite tossindo. Vanessa, você está no grupo da DI Jovem? Se você não tiver, depois conversa com a gente, tá? No chat. A Karine comentou que o filho dela está com suspeita de Crohn e está investigando, e que ela tem retocolite. Ele tem 9 anos, passou 14 dias internado. Perguntou para ela, mãe, se eu tiver mesmo o que o médico falou, eu vou precisar usar fralda? Aí eu disse que não. É,
para tu ver, né, como às vezes as informações elas chegam deturpadas para os adolescentes, né? E acaba que toma uma proporção muito maior do que realmente precisa naquele momento. Então tem que se ter um cuidado muito grande com crianças e adolescentes. Uhum. A Tatiane, ela está contando que o filho dela tem doença de Crohn, ele tem 3 anos e ele foi diagnosticado há 1 ano. No momento está com adalimumab, corticoide e iniciou azatioprina. Acho que para nós que somos pais e não portamos a doença, por vezes temos dificuldade de entender como a criança sente. Exatamente, Tatiane. Exatamente. A Mara. Quando... Diga, Débora. Pode falar, amiga. Pode falar. Então, a Mara comentou aqui, olha, boa noite, sabe as palavras. Cuidar dos adolescentes é uma tarefa difícil. Quando tem uma doença crônica, então, se não tivermos discernimento, só pioramos a situação. Muito bom ter esse relato seu. Acho que está cortando um pouquinho. Então, existe um ditado que eu gosto muito na área da enfermagem, que é o seguinte: a gente não só deve cuidar do doente, a gente deve cuidar de quem está cuidando do doente. E eu sempre falo isso, eu falei isso hoje ainda para uma pessoa que cuida da mãe, né, que está acamada e demanda muito cuidado, assim. Então a gente tem que ter um olhar sobre quem cuida dessa criança, quem cuida desse adolescente, como está sendo a qualidade de vida dessa pessoa. É muito complicado, mexe muito com o psicológico, com certeza. Eu não sou mãe por opção, eu não quero ter filhos. Não que aqui eu estou falando, a pessoa que tem doença de Crohn, retocolite, ela pode ter filhos, é uma opção minha não querer tê-los. Mas se eu fosse mãe, eu também estaria desesperada, porque tu tem um diagnóstico do teu filho que vai conviver para sempre com isso. E isso mexe com a cabeça de uma mãe, né? Essa parte do diz não ter cura, isso mexe demais, demais. E já mexeu muito mais comigo. Quando a emoção do que tu tá vivendo, eu sou uma doente, né? Aquilo, num primeiro momento, tu entra num estágio de luto, tu já morre sem ter morrido, né? Aquele primeiro baque. Depois tu vai te acostumando, ok, eu sou doente. Hoje eu olho para o Crohn e falo, cara, tu pode me matar, mas tu não vai. E eu sempre digo nas palestras que eu vou que existe uma grande vantagem da gente saber o que a gente tem do que uma pessoa saudável, né? Porque eu sei o que pode me matar, né? Então eu posso fazer alguma coisa em relação a isso. Então a gente também tem que, né? Eu sempre falo assim, hoje eu entendo tudo que a minha mãe sofreu na noite ali que eu operei, o médico chamou ela e disse, eu acho que a Débora não vai passar, ela tá muito mal, teve parada respiratória, teve que ir para uma UTI. Isso foi muito difícil para minha mãe, eu tenho certeza, tanto que ela assim, já se passaram 11 anos e ela fala, ela chora. E no início eu falei, ai mãe, para, eu tô aqui, mas o sofrimento, ele é atemporal. Ele tá lá dentro, nadando dentro do teu inconsciente, tu tá sofrendo por uma coisa, né, de tempos atrás, e aquilo é um sofrimento. Então os cuidadores sofrem, pais sofrem muito. Eu vi ali agora uma pessoa escreveu que se precisa muito fazer uma educação em creches, em escolas, eu super concordo. Porque às vezes, por exemplo, é esse caso da minha professora na segunda série, estamos falando de 30 anos atrás, lá em 92. Eu estava mal, eu estava com dor de barriga e tinha tipo um Nescau, um negócio lá, um chocolatinho, achocolatado com leite em pó, um negócio assim que só de me lembrar me dá ânsia. E eu não queria tomar aquilo porque eu estava enjoada. E ela disse, não, tu vai tomar, senão tu vai ficar de castigo. Eu tomei aquilo, fui no banheiro, vomitei. Sabe? Então,
às vezes as profs, os pais, né? Enfim, as empresas não fazem isso por mal. Assim como eu sei que tem muitas empresas que, por exemplo, proíbem os colaboradores de usar o banheiro várias vezes no dia. Eu acho uma coisa ridícula, mas tipo, meu Deus, como é que isso ia ser se eu precisasse controlar as minhas idas ao banheiro? Isso não existe para um doente que tem uma doença inflamatória intestinal. A gente tem uma coisa que se chama urgência. É urgente. Não é uma coisa assim que tu consiga administrar. Ai, nossa, eu preciso ir aos pés. Eu vou chegar no banheiro. Não, eu preciso agora, porque senão dá acidente. Então, sim, a gente precisa falar isso, a gente precisa educar pais, professores, empresas, a gente precisa falar sobre isso. Porque o preconceito, ele vem de bando, né? Sim, olha, nós temos no site da DI Brasil para fazer download, avisando aqui para os papais e mamães e titios que estão por aqui, que nós temos um livro, dois livros infantis, na verdade, um chamado Este é o Meu Dragão, que foi um livro feito pela Fundação Carlos Quintana, no Chile, e eles presentearam a DI Brasil. Nós pudemos fazer a tradução do livro, então está lá muito bonitinho. É um livro para explicar para as crianças como conviver com a doença inflamatória intestinal. E um outro que foi elaborado pela Fundeco, a Fundação de Médicos da Argentina, seria a nossa ABCD aqui. Eles fizeram o livro Prof, Você Me Ajuda, especificamente para os professores. Então, se vocês quiserem, se vocês tiverem a oportunidade, os papais e mamães aqui, porque, gente, material que é virtual, material digital, é muito fácil de você disseminar, né? E aí, fala com a professora do seu filho, fala na diretoria da escola, gente, eu preciso mandar um arquivo para vocês, um livrinho em arquivo PDF, é pequeno, mas é muito interessante, pode mandar, sabe? Senta lá, faz reunião, envolve a escola, os pais têm esse poder de fazer isso. É a forma que eles têm de colaborar com o bem-estar da criança. Olha, tem uma pergunta da Mônica Vasconcelos aqui, Débora, ela perguntando se você tem insônia, porque o filho dela, desde a cirurgia, a doença está em remissão, mas ele sofre horrores com a insônia, e isso preocupa muito ela. Você tem? Eu tenho, bastante. Tanto que, assim, é uma coisa que eu quero muito dizer abertamente, né? O portador de doença inflamatória intestinal, que a gente tem toda essa recaptação de serotonina, tudo muito prejudicado, né? É muito importante cuidar da saúde mental, muito. Eu digo que 50% da doença, ela é controlada quando tua mente está legal. E isso inclui, assim, ó, saúde mental, eu digo é um leque, né? Você precisa dormir direito, você precisa ter descanso, você precisa ter lazer, você precisa muitas coisas. Insônia faz parte, né? Eu faço acompanhamento psiquiátrico já há mais de 10 anos. Não todos os dias, é bem esporádico, assim, eu sei quando eu tenho dificuldade, porque tu precisa de um sono reparador, porque um doente autoimune, há um modo didático bem didático mesmo, entender? O nosso corpo trabalha até quando a gente dorme, a gente acorda nocauteado, porque as nossas defesas, ao invés delas nos proteger, elas dão pau em nós, né? Então a gente acorda derrubado, e se a gente não dorme, é horrível. É simplesmente tu acorda no outro dia, tu já não tem ânimo nem de sair da cama. Então a questão da insônia, ela existe. Eu sou uma pessoa extremamente insone, e eu também me percebi depois de operar que eu sou uma pessoa extremamente notívaga, justamente por isso, por ter insônia, eu gosto da noite, eu fico acordada e, tipo, durante o dia eu poderia dormir o dia todo. Como isso não é possível, porque eu trabalho de dia, então eu tive que regular meu sono à noite. E assim, é uma questão muito verdadeira. Olha, a Mara comentou que os livros são excelentes e que depois que a Yasmin leu, ela melhorou muito a concepção e a aceitação sobre a doença. A Vanessa disse que na escola da Caroline eles receberam todo o apoio da equipe da direção e os professores.
A Karine disse que na escola os professores perguntaram para ela que doenças são essas. Boa, viu, Karine? Baixa o livro e leva para eles, para você explicar. A Bruna comentou que o filho dela, desde março do ano passado, tem sentido muito cansaço, dispneia ao esforço e está fazendo exames cardiológicos e que são normais e mesmo assim o cansaço não passa. A Vânia está comentando sobre terapia, acompanhamento psicológico, psiquiátrico, alimentação e acompanhamento médico andam juntos para a qualidade de vida do portador. A Vanessa disse que perguntaram o que era e ela levou o laudo da Caroline, explicou o que acontecia, que eles foram muito atenciosos. E a Mônica disse que exatamente a questão do filho dela é esse, que troca a noite pelo dia. Pessoal, eu só estou vendo aqui, as perguntas vão, chegam, a gente tem muito o que falar sobre isso. Deixa eu só fazer uma pergunta, Débora, eu sou amiga da Débora, então eu tenho contato com ela no Instagram pessoal, mas você tem Instagram profissional, Débora? Não, ainda não, mas eu tenho o meu pessoal, que vocês podem me adicionar. Não sei se a Paty consegue colocar aqui, ou eu consigo digitar. Consigo sim, pode falar, qual que é? É arroba Aham. DE-Suzy, o S-U-Z-I. Tá certo. Weber com W e um B. De Suzy Weber Aham. é o meu Instagram. De Suzy Weber. Isso? Isso, aham. Isso. Instagram. Bom, aqui eu digitando, Esse aí. agora foi para todo mundo. Tá certinho aqui? Isso, Gente, vocês tá podem adicionar certinho. a Débora, então. Ela falou que pode adicionar no perfil pessoal. Ok, adicionem. Eu acho que tem muito o que conversar. O encontro termina aqui, mas esse encontro que a gente tem de família não encontra. A gente podia marcar de fazer um happy hour, de tomar um café, qualquer coisa assim, de 2 em 2 meses que seja, só para a gente trocar figurinha, para a gente conversar sobre isso. Porque não é interessante ter só encontros com profissionais de saúde, com médicos, psicólogos, né? É importante também você ter esse encontro para bater papo e, principalmente, eu também tenho retocolite ulcerativa. Você falando aí da família ansiosa, Débora, contar só para vocês aqui, tá? Eu tenho uma irmã que é médica. Quando eu estou em crise da retocolite, eu não conto para ela porque senão ela fica toda hora, você melhorou, você melhorou, você melhorou, e eu fico apavorada, eu fico desesperada, e aí só piora a minha situação. Então, isso que a Só Débora piora. só piora, gente. Isso que a Débora falou, deve ter alguma explicação científica nisso aí, né, Débora? Não é só um insight que a gente tem, não é só uma coisa que nós aprendemos da experiência. Nós sabemos disso, eu sei como leiga, pela experiência, mas você da área de saúde, com certeza deve ter alguma explicação bem científica para isso. Gente, esse barulhinho aqui, que eu estou com a minha cachorrinha aqui do lado, viu? Ela participa ativamente de todos os encontros que a gente faz, é desse jeito. Pessoal, vamos abrir a Juliana falando, obrigada pelo acolhimento, que ela estava ansiosa esperando esse momento. Nos sentimos tão sozinhos lidando com a doença, Mas, seja como paciente ou como familiar. Ó, os agradecimentos chegando aqui, Débora. Cadê você? tô aqui, tô aqui. Pronto, Acho que tá apareceu. falhando a internet aqui. Sim, aqui também. Mas assim, me procurem, vocês podem me chamar, a gente pode. O Gustavo também, ó, meu amigo, ele tem esclerose, ele está aqui no grupo. Ele é paraguaio, ele é paraguaio,
e está enfrentando uma barra lá por causa da medicação, é muito complicado, né? Isso que eu também quero dizer, assim, apesar da gente às vezes ter problemas com o SUS no Brasil, assim, que a gente tem que entrar via judicial e coisa e tal, ainda estamos bem, porque, por exemplo, o Gustavo, ele tem esclerose múltipla, há muitos meses ele está tentando tratamento lá no Paraguai e não está conseguindo, então isso também, a ansiedade, ela acaba piorando muito o quadro da doença, né? E o que eu quero dizer para vocês, me procurem se vocês precisarem de alguma coisa, às vezes a gente só precisa se sentir acolhido, né? Se sentir escutado, se sentir certos de que alguém está escutando a gente, porque a incompreensão, ela é horrível, ela é muito horrível, os julgamentos são horríveis, e às vezes a gente tem que sair fora da caixa e olhar a vida de fora, porque às vezes a gente faz um problema ser muito maior do que ele parece ser. E às vezes caminhar sozinho é muito mais difícil. Eu sei porque eu faço muito isso. Como a Paty, eu também, às vezes eu tô mal, mas eu não falo para ninguém. Eu fico bem quietinha no meu canto, sabe? Tentando lidar com aquilo. Mas é muito mais fácil quando a gente tem com quem dividir. Então, podem contar comigo, vamos, me convidem mais vezes, eu quero vir aqui. Podem me chamar no Insta, sempre. Tá, contem sempre conosco, então, e a gente segue aí cuidando de quem cuida, né? E cuidando de nós mesmos também. Certo. Débora, muito obrigada de coração, é sempre muito bom encontrar você, tá? Que bom que existem as redes sociais. Outro dia eu resgatei uma fotinha nossa de não sei quantos anos aí, não fico contando, da época que você ainda era loura, então, então e que meu cabelo estava muito Manda para vermelho, mim! muito vermelho, muito vermelho. Essas coisas que a gente faz. Muito obrigada a todos os presentes também, tá? Quase 9 horas da noite de uma quinta-feira e vocês aqui, com certeza todo mundo cansado do trabalho e tudo já chega e vem para o encontro, sabe? Porque é uma coisa importante para eles. Então, muito obrigada pela presença de todos e, Débora, de coração, muito obrigada. Se vocês não encontraram o Instagram da Débora, alguma coisa assim, podem solicitar no WhatsApp da DI Brasil que a gente passa para vocês, tá? Olha, um beijo grande. Fiquem com Deus. Boa noite para todos. Amanhã esse vídeo está no YouTube da DI Brasil, tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau.